Olá pessoas, eu sou o Leonardo e eu gostaria de agradecer a vocês, todos vocês que estão participando desse projeto com a gente. O objetivo desse vídeo vai ser falar um pouco sobre a cultura romana, sobre os costumes romanos, sobre a política, a religião e também dar dicas de interpretação. Nosso objetivo é fazer um overall, assim, entendermos um pouco mais de como pensava o povo romano, de como se comportava o povo romano, tendo como objetivo melhorar a nossa interpretação no live. Então, as dicas que a gente der aqui vai ter como objetivo que você traga alguns desses elementos na sua interpretação, né? E te ajude a entender como era a visão do povo naquela época, como era a visão de mundo daquela época, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre a religião romana, a importância que a religião tinha para os romanos, para a formação cultural da cidade. E isso é uma coisa interessante. Um livro muito bom, que serve como referência, fica aí uma dica para vocês, tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco nesse tema, é um livro chamado Os Gregos Acreditavam nos Seus Mitos, do Paul Veyne. Ele é muito interessante para a gente entender o anacronismo de pensarmos, compararmos a religião da antiguidade com a nossa visão de religião hoje. A mesma pergunta, se um romano, se um grego, ele tinha fé nos deuses, ele não faz muito sentido, tá? Porque a fé, a forma como nós concebemos a fé, ela é muito cristã, né? A ideia de que você tem um Deus e você acredita que ele criou o universo ou não, e que ele irá puni-lo no final da vida, né? E esse é um conceito tipicamente cristão. Para um antigo, a religião, ela tem outro significado, um significado mais social, tá? É a religião que é a história, que é a ciência da época. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ilustrar muito bem isso. Os sacerdotes em Roma são os chamados Flâmines. Uma Flâmine de Thanatos, né, que é do deus da morte, vai fazer os ritos funerários, por exemplo. Então vai ser uma pessoa que vai conhecer muito sobre medicina. Talvez vai fazer tratado sobre doenças, vai fazer tratado sobre o corpo humano, né? A figura de um Flâmine de Thanatos é a pessoa que as pessoas irão buscar se tiverem problemas de saúde. Os sacerdotes são grandes conhecedores de conhecimentos específicos da natureza humana, seja a história, a formação de Roma, o significado, por que você está aqui. A religião, ela é um símbolo de sociedade. E você não ter uma religião significa que você é um bárbaro, você é um iletrado, você é um tolo. Porque quanto mais alto você está na religião romana, mais próxima de sociedade você está, mais você respeita os ritos romanos, então mais sociável você é, mais respeitado pela sociedade você é, e principalmente mais conhecimento você tem. Porque nessa época, como eu estava dizendo, os Flâmines são grandes detentores de conhecimento, e as pessoas religiosas são pessoas que têm conhecimento histórico, geográfico, de química, física, de matemática. O papel da religião em Roma é um papel que define identidade, né? Hoje em dia, nós, para definirmos nossa identidade, nós temos a música, os nossos gostos pessoais, os elementos da cultura pop que nós gostamos, né? Nós somos RPGistas, então isso já define em parte a nossa identidade, não é? Em Roma não, você não vai ter um rádio tocando uma música, um estilo de música em específico, você não vai ter muitas características culturais que definem a sua identidade. O que define a sua identidade é o Deus que você segue, que definirá a sua identidade como pessoa. Um exemplo muito bom é o seguinte: nosso live acontecerá em junho, né? Que recebe o nome em homenagem à deusa Juno, né? A deusa que seria o equivalente à Hera dos gregos, a mulher de Zeus. Então uma mulher, geralmente é um culto mais feminino, tá? Uma mulher que siga Juno, que é um culto mais feminino do que masculino, ela vê a mulher como um altar vivo. Então, embora ela seja também a deusa do casamento, mas ela representa a matrona romana, a mulher líder, escolhe seu próprio caminho. Então uma seguidora de Juno, ela é vista como uma mulher de personalidade forte, é uma mulher que vai tomar a frente, sabe? Vai cuidar da sua família, cuidar de seus interesses. Um seguidor de Minerva, uma seguidora de Minerva, colocará o conhecimento acima de tudo. Um seguidor de Ares é alguém que valoriza a guerra, o combate, né? É o famoso me ataca que eu te ataco, né? É uma pessoa que tem uma personalidade disposta a combater se for necessário. Até hoje nós temos esse elemento na nossa cultura. Por exemplo, o signo de Áries, né? Que tem o planeta em Marte, que é o nome romano do deus Ares. Nós até hoje temos a visão de que o ariano ele é agressivo, que vem justamente disso,
dessa ideia de que aqueles que estão ligados a Marte têm uma personalidade explosiva, agressiva, que lutam por uma causa, sabe? Um revolucionário. Assim como Júpiter é o deus maior, é o deus da hospitalidade, dos juramentos. Nenhum romano juraria por Júpiter em vão. Se uma pessoa diz pra você que está seguindo Júpiter, isso significa que ela valoriza a honra acima de tudo, que é uma figura muito importante para figuras públicas. Mas olha que interessante, o Júpiter era também visto como o deus dos trovões. Uma das faces de Júpiter é o Lapis Licis, né? Que são pedras que caem do céu, que na verdade são raios pedrificados, né? Como os romanos eles viam os meteoritos. E esses meteoritos eles são muito valorizados em Roma, eles são levados para os templos, eles servem como tábua de juramento, né? Então a expressão jurar sobre a pedra é algo muito forte, né, para um romano. Significa que essa pessoa está disposta a ir para um templo e jurar sobre um raio de Júpiter o que ela está dizendo. É uma outra expressão que vocês podem utilizar. Mas eu acho que já deu para sentir que quando a gente se refere a Roma, a religião romana, nós estamos nos referindo muito mais à identidade, ao aspecto sociológico que ela representa. Então, não importa muito se eu acredito que Júpiter matou Saturno, seu pai, né? Não, isso não é tão importante. É só uma explicação histórica. Eu acho que já deu para perceber que a figura da religião, então, é uma figura que define a ciência, a história, a sociologia e a identidade das pessoas. Ela é o símbolo de civilidade. Então, é uma forma de você se identificar perante aos outros e você encontrar pessoas com interesses próximos, que hoje nós temos dentro da nossa cultura, dentro dos nossos gostos, nos lugares onde vamos. E para um romano, é principalmente a religião. A figura dos flâmenes, dos sacerdotes, é a pessoa que mais conhece daquele deus em específico. Então, vai ser a pessoa que vai conseguir te auxiliar, te aconselhar, psicologicamente, espiritualmente, socialmente. Inclusive ela vai identificar os ritos necessários para que você consiga algum problema que você está tendo na sua vida. Isso é importante. O romano ele ritualiza tudo. Ele ritualiza para ele casar, ele vai fazer um ritual. Para ele adotar alguém, ele vai fazer um ritual. Para ele se tornar senador, ele vai fazer um ritual. E tudo, absolutamente tudo. Então é plenamente possível a gente imaginar que se no nosso universo fantástico existem vampiros, então transformar alguém em vampiro também é um processo ritualístico, né? Então não vai ter nada dessas histórias de que eu me tornei vampiro porque o cara me transformou no fundo da boate depois de uma boa noite de Cinderela. Não. O romano típico ele vai ritualizar tudo. Então mesmo que seja... E geralmente isso vai ser dentro de um templo acompanhado por um flâmene. Então muito provavelmente você foi transformado dentro desse processo, tá? E os flâmenes então eles são os grandes conhecedores dos rituais. São as pessoas que vão acompanhar esses processos ritualísticos. Uma última figura que é muito importante, muito interessante, é a figura da Virgem Vestal. A Virgem Vestal ela é o símbolo da justiça romana, tá? Ela é tão importante, algo tão potente, essa imagem, que dizem que se uma Virgem Vestal conceder perdão a alguém, essa pessoa está imediatamente perdoada, tá? Não importa as decisões que forem tomadas. Muitos criminosos eles iam em direção à Virgem Vestal e tocavam a barra do manto dela, que era um sinal de que ele está pedindo clemência, tá? E a maioria dos romanos irá respeitar muito a Virgem Vestal. Mas quem que é a Virgem Vestal? A Virgem Vestal na Roma real, ela era uma casta de mulheres que eram escolhidas desde criança e elas seguiam castas, porque elas dedicam a sua castidade à cidade de Roma, e ela seguiria assim até mais ou menos os 30 anos de idade, quando aí ela estava liberada para se casar. Inclusive, se casar com uma Virgem Vestal era algo muito importante, algo muito disputado entre a aristocracia local, tá? Porque era uma figura de muita importância religiosa. E quem ela representa? Ela representa a primeira Virgem do Fogo, Vesta, né, do deus do fogo, que teve um intercurso sexual com Ares, o deus Marte. Marte então toma ela e dessa relação nasce Rômulo e Rêmulo, que vai dar origem, são criados pela Lobe na história, dá origem à cidade de Roma. Então, a Virgem Vestal, né, a sacerdote de Vesta, ela é
a mãe de Roma, e Ares é o pai de Roma, né? Desculpa, o Marte é o pai de Roma. E é uma coisa muito interessante, o romano então ele se vê como filho dos deuses, do deus da guerra. Isso vai justificar a personalidade romana de querer dominar o mundo, de ter um exército grande, a mentalidade expansionista de Roma é justificada por sua origem religiosa. Né? O romano típico vai se achar como acreditar que em seu sangue corre o sangue do deus Marte. Né? Então por isso que essa é uma figura muito importante. Então, e se o lado guerreiro de Roma ele é representado por Marte, a mãe de Roma é representado pela Virgem Vestal. No nosso cenário, que é sobrenatural, a figura da Virgem Vestal não será uma casta, será uma única pessoa, que é a mesma pessoa desde os séculos atrás, quando Roma se formou, até hoje. Então muito provavelmente ela é uma vampira. Né? E então essa figura ela é muito, muito, muito reverenciada em Roma. Ela é o símbolo da justiça romana. Eu queria que vocês tivessem essa mentalidade ao lidar tanto com os Flâmines como com a Virgem Vestal. Qual é a responsabilidade da Virgem Vestal? Ela, sendo uma sacerdote de Vesta, o deus do fogo, é ela que manterá a chama eterna, a chama da cidade de Roma. Dizem que quando a chama de Roma se apagar, a cidade deixará de existir. Você entende agora a importância da Virgem Vestal? A importância desse sacerdócio para um romano típico? E o último tema que iremos conversar vai ser sobre a educação romana. Os romanos eles valorizavam muito a educação. Desde a plebe até os nobres patrícios, todos eles tinham uma visão de importância muito grande da educação. Lembrando que a educação era paga em Roma. Né? Então você tem era uma coisa que é valorizada mesmo pelas pessoas mais pobres. Elas davam algum nível de educação para os seus filhos. Isso é tão poderoso que os níveis de alfabetização de Roma só foram alcançados novamente pela humanidade no século XIX. Ou seja, houve aí toda uma era das trevas, todo o renascimento em que nós não tivemos o mesmo nível de alfabetização que as pessoas em Roma tinham. Uma coisa bem comum que havia em Roma eram pichações nas paredes, já simbolizando que mesmo as pessoas mais pobres elas sabiam ler, escrever e deixar mensagens. Né? A ideia de que você precisa saber ler e escrever e fazer contas era algo absolutamente necessário para a convivência em sociedade. Era compartilhado por todo mundo. Os professores eram muito bem pagos. Né? Existiam universidades em que os professores eram trazidos da Grécia, especialmente da Grécia, para ensinar história, geografia, filosofia, matemática. E inclusive a ideia de universidade que nós temos hoje, ela vai só surgir novamente no Renascimento, mas ela vem muito inspirada nas universidades romanas, na universidade da antiguidade. Tá? Para vocês entenderem a importância do nível de educação. Então a maioria das pessoas em Roma que tem algum nível de importância social, ela vai ter alguma formação do tipo, ela será um arquiteto, um engenheiro, um matemático. Isso é tão importante, tão imponente, que as construções romanas elas vão durar por muito tempo. Isso é interessante. As pontes romanas elas duraram por milênios. Né? O medieval da Era das Trevas, ele usava as pontes romanas ainda, mas ele não conseguia construir a sua própria ponte, porque aquele conhecimento foi perdido. Né? Ele construiu uma ponte de madeira que não ficou para nós. Mas as construções romanas, os palácios romanos, nós temos hoje acesso a muito mais construções na época de Roma do que construções da Era das Trevas. Porque a maioria das coisas construídas na Era das Trevas eram feitas de madeira, eram estruturas que apodreceram com o tempo. Já algumas estruturas romanas, algumas galeras, algumas construções estão aí de pé até hoje. Né? Resistiriam a impactos nucleares, para vocês terem uma ideia do grau de poder, de conhecimento, de sabedoria que tinha esse povo. Essa foi um overall geral assim, da cultura romana, tá? Para vocês entenderem um pouco da importância do Senado, da importância da religião, dos Flâmines, da importância da educação, para que você possa utilizar no seu personagem uma visão de um homem romano, de uma mulher romana, de um patrício, de um plebeu, quais são as coisas que ele valoriza, como ele expressa a sua identidade, como ele lidar com os elementos políticos. Tá? Eu espero que vocês consigam levar um pouco desse conhecimento para o seu personagem. E no mais, eu quero desejar um bom jogo para todos nós. Obrigado.